Capítulo 145. Obreiros. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, o nosso objetivo, um dos primeiros objetivos nossos é nos apresentarmos a Deus já aprovados como obreiros, prontos para obrar. Vamos ler e depois comentamos. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para um concerto celestial. Enquanto crentes, inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desafiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, a busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na posição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classifica-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos decorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos, com Paulo, que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. É uma lição bonita, é uma lição que nos mostra que é um dos nossos objetivos como cristãos, né? Algumas vezes a gente faz essa pergunta para nós mesmos: por que eu nasci? Qual é a minha missão nesse planeta, nesta vida, nessa terra? E aqui vai uma resposta. Você precisa, todos nós, nos prepararmos. Olha como Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então procura se preparar, procura enfrentar as provações da vida, não fugir, enfrentar as provações da vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar as doenças, enfrentar a dor, as injustiças, não fugir delas. Qual é a diferença? Nós estamos vivendo uma cultura em que nos estão influenciando a fugir das dificuldades, seja quais são, em qualquer área. Por exemplo, na minha época, nós queríamos estudar numa universidade boa, porque aquela universidade, porque era boa, era uma universidade difícil de passar. Então, para estudarmos numa universidade dessa, você tinha que estudar muito, muito mesmo. Hoje, se nós formos nas universidades, quase nenhuma delas está como era antes. Não há mais aquela escola, né, que a gente chamava verdadeiramente universidade de ensinar. Viraram quase que muitas delas
principalmente as federais, fábricas de diplomas. Também isso não repercutiu só no mundo das escolas, né? E aí tá todos nós, eu não vou pôr, meu filho está numa escola muito difícil, né? Porque a escola passa muito tarefa, ele quase não tem tempo para passear, para se divertir. Então põe ele numa escola mais fácil. Na relação familiar também, os filhos não querem mais uma disciplina, eles querem serem cuidados de maneira apenas light, tranquila. Você não pode mais chamar atenção, não pode mais cobrar, não pode passar mais tarefas para serem cumpridas. Apesar de estarem dentro de casa, muitos nem sequer aceitam ter uma parte da tarefa para ser cumprida dentro de casa, porque senão, até em república, onde pessoas de diferentes famílias se unem, existem tarefas dentro da casa. Um lava a roupa, o outro lava a vasilha, o outro limpa a casa, um varre a parte de fora da casa, outra parte de dentro. Uma semana é um que limpa o banheiro, outra semana, enfim, tem tarefas mas hoje já não é mais assim. Então nós fomos criando essa teoria de que tudo é fácil. As religiões, estamos buscando as religiões cada vez mais, e algumas delas estão ganhando adepto por cultivar a teoria da facilidade, que a gente não deve aceitar o sofrimento, não deve aceitar a dor, não deve aceitar a dificuldade, porque o Cristo já morreu por nós na cruz. Então não temos que aceitar mais isso. E todas as vezes que estivermos passando algum problema nessa vida, é porque o diabo está nos perseguindo, o demônio, o mal está nos perseguindo. Esquecemos a lei de causa e retorno, né? Lei de causa e retorno, que é uma lei da maturidade, que só os espíritos mais maduros, na sua inteligência, conseguem percebê-la com toda clareza. Onde haverá justiça se não houver consequências das ações? Onde haverá aprendizado se não houver consequências? Então, e quando eu estou numa religião que de repente está nos ensinando muito sobre consequências, sobre vencer o sofrimento, vencer a doença, vencer a dificuldade, não fique fugindo daqui, fuja para lá. Enquanto o problema, eu estou indo numa direção na minha vida, aí começa a dar muito problema, sempre aparece alguém e fala, larga tudo isso aí, muda. E a gente vai mudando, fugindo dos problemas. Bom, então, e ele está dizendo aqui, ele diz assim, olha, como obreiro que não tem que se envergonhar. Então, qual é o meu objetivo? Olha, apresentar-se como um obreiro aprovado a Deus. Ou seja, você enfrentou tudo que veio na sua vida, não fugiu de nada, muito menos você deixou algo por dificuldade, por achar que é incapaz, por pessimismo. Muito pelo contrário. Se essa aqui é uma escola, é aqui que eu tenho que enfrentar as dificuldades, tá? Porque quando eu for viver a minha verdadeira vida, que é a vida espiritual e não aqui, aí sim eu posso, digamos assim, gozar dessas benéficas, das minhas conquistas, das consequências boas. Agora, se eu fugir na escola das tarefas, dos trabalhos, dos exercícios, dos problemas, aí eu não vou aprender nada, aí não tem jeito. Então, desde os tempos, começando a leitura, desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para um concerto celestial. Alguns já estão preocupados com as suas vestimentas, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres,
no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. Uns ficam pensando, ele está dizendo, que roupa eu vou estar vestido, como que eu vou me apresentar diante do Senhor após morrer. Outros pensam, eu já estou relacionando todos os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as pessoas que me perseguiram nessa vida, porque quando eu encontrar com Deus, eu vou ler tudo isso, eu vou dizer para Ele como eu sofri. É a filosofia da vitimização. É quando as pessoas, elas guardam, memorizam todos os momentos difíceis da vida dela, mas não se lembra dos momentos da facilidade que ela teve até o último dia de existência física, né? Vamos dizer aqui uma coisa. Muitas vezes eu passei várias situações de doenças físicas, por exemplo. Vixe, mas antes de eu reclamar, eu não me lembro que nunca me faltou dinheiro, eu nunca passei necessidade financeira, nunca precisei pedir esmola, nunca implorei por um emprego, nunca tive que me submeter em condições humilhantes. Então, eu estou tendo bênçãos, não é? Antes de eu falar assim, mas eu passei, Guto, por necessidades financeiras muito na minha vida, foi terrível, mas aí às vezes eu esqueço de lembrar que eu também constituí, mesmo na dificuldade financeira, eu constituí uma família, minha família foi muito bonita, ficamos juntos até o fim, deu tudo certo, meus filhos se formaram, hoje é médico, advogados, engenheiro e tudo mais. Então, apesar da necessidade física, ainda não soube financeira, eu ainda consegui seguir uma vida mais tranquila, e muitas vezes nunca senti nem sequer uma dor de cabeça, porque cada um de nós temos 5 áreas na nossa vida. Essas áreas, infelizmente, nem todos nós conseguimos equilibrar as 5 áreas. Então, às vezes eu tenho mais débito numa área do que na outra. E prosperidade significa que você tenha equilíbrio nessas 5 áreas. Então, eu tenho a área financeira, eu tenho a área de relacionamento com pessoas, eu tenho a área de saúde física, saúde espiritual e a área profissional. Muitas vezes eu venho com débitos terríveis ou decido não ter um encontro, não me casar, não sigo minha vida familiar. Pronto, a minha opção, ou por decepção, pode ser pelas duas coisas. Então, pronto, passei essa vida assim. Outros, quando eu ainda decido isso, tudo bem, que não seja por decepção, mas há pessoas que buscam relacionamento, só não encontram um companheiro para se relacionar, ou quando encontram, é uma decepção. Então, são pessoas que vêm com resgates muito grandes na área do relacionamento, mas em compensação no profissional se dá muito bem, caminha, né? Na parte espiritual também caminha. Cada um de nós temos alguns desequilíbrios, alguns acertos de conta a se fazer em alguma área da nossa vida. Às vezes tem mais de uma, às vezes tem nas 5. Porque como nós não sabemos valorizar uma dessas áreas, a gente acaba criando resgate nas áreas que a gente não valoriza. Por exemplo, muitas vezes nessa vida agora, eu não tenho problema financeiro. Eu nasci numa família rica, então meu pai, eu fui herdeiro de uma grande quantia de dinheiro, nunca tive problema financeiro, mas eu tinha problemas, por exemplo, de saúde física. Então eu vivia, indo no médico, tendo um problema, num outro e tal, mas financeiro, eu podia perder até cheque em branco, alguém encontrava e me devolvia. Não tinha problema mesmo. No entanto, eu, por não saber
valorizar as coisas que não me faltavam, eu prestava muita atenção nas coisas que eu não tinha, né? Valorizava mais o que eu não tenho, nós somos assim. Então eu ficava muito focado. Por que, Senhor, que eu tenho tantas dores, tantas doenças, tantos isso, tanto aquilo? E nesse interim, sem dar valor à minha área financeira, eu acabei fazendo coisas que não devia com o dinheiro, tomando coisas de pessoas que não precisava, pela ganância minha, né? Não percebi isso. Então, na próxima reencarnação, aí eu já venho com duas áreas afetadas, a área da saúde e a área financeira. E aí eu vou acumulando, ao invés de eu preservar pelo menos as áreas que eu não tenho nenhuma necessidade. Então, se eu tenho um problema na área de saúde, tudo bem, mas e a área financeira está equilibrado? Não erre no setor financeiro, não falhe, né? Preserva essa área e aí tenta trabalhar no setor da saúde física. Se eu estou com um problema espiritual, mas não tenho problema de saúde física e nem tenho problema financeiro, mantenho minha saúde física, olhe os rótulos do que eu estou comendo, não fique ingerindo substância, não menospreze sua saúde dizendo assim, mas eu não tenho problema nenhum, eu isso e aquilo, e come tudo e de qualquer jeito, porque vai ter problema nas próximas existências. E nós já falamos isso. Qual é a diferença clara entre uma pessoa que está sendo beneficiada por uma dessas áreas, que não há resgate nessas áreas, porque já passou, já aprendeu a valorizar essa área, então soube cuidar desta área para não provocar desequilíbrios, pode ser na área da saúde financeira, relacionamento, saúde espiritual e profissional. E daquela pessoa, por exemplo, que ainda não provocou desequilíbrio nenhum. Vou colocar 3 situações aí. Ainda não provocou desequilíbrio nenhum naquela determinada área, mas ainda não porque ela está madura, está perceptível, está responsável. É porque ela realmente nunca prestou atenção e nunca provocou nenhum deslize. Talvez porque a vida não apresentou nenhuma situação que a colocasse em xeque dela decidir entre o equilíbrio dela naquela área ou o prazer, a busca pelo prazer, pelas paixões, pelas conquistas. A gente não sabe. E tem um outro item que a gente não podemos esquecer, que é alguns também que ganham por merecimento. Então vamos tirar o merecimento aqui, vamos ficar só com os dois, porque o merecimento também é uma coisa que é me dado sem eu ter merecimento, mas então isso vira um teste de como eu utilizaria isso, porque às vezes a gente pede tanto e às vezes nos concede só para nos mostrar que não temos condições de ter o que nós pedimos. Então vamos lá. Quando eu vejo uma pessoa lendo rótulo por rótulo tudo que come, ela aprende, ela busca na internet saber o que faz bem para a saúde, o que não faz bem para a saúde, o que pode ocasionar se comer demais isso, se não comer daquilo, passa até vontade de comer, mas não come, mesmo que seja a coisa mais gostosa do mundo, ela não come, porque ela prioriza a saúde física do corpo dela. E aí você pergunta para ela, mas você tem alguma doença? Ela diz, não, nunca tive nada. Então por que você é tão exigente na sua alimentação? Essas pessoas que não teve nada, não justifica aparentemente para nós, né? Se eu não tive nada, então por que você cuida da sua saúde? Essas pessoas têm consciência, elas cuidam da saúde delas porque elas tiveram uma vida difícil em outras existências na área da saúde, aprendeu a dar valor. Como nessa existência elas vêm já quitados resgate nessa área, então ela agora não quer mais ter problema nessa área. É uma pessoa que leva muito a sério a saúde física. Há pessoas que levam muito a sério a saúde financeira.
né? Que gosta tudo certinho, não trapaceia ninguém, não engana ninguém. Se vê alguém que caiu a moeda no chão, fulano pega seu dinheiro, não pega nada que é de ninguém, entendeu? São pessoas muito corretas. Outras pessoas também na área de relacionamento, não faz maldade com ninguém, não trai, não cria problemas difíceis às pessoas, enfim, cada uma das áreas. Então você vê aquelas pessoas muito certinhas, assim, muito disciplinada, sem que ela tenha algum problema que justifique aquela disciplina dela. Então você vai dizer assim, essa pessoa hoje é uma pessoa disciplinada nessa área por consciência. Ela amadureceu, ela evoluiu, ela cresceu, ela dá valor para a paz nessa determinada área. E as outras pessoas? Você está vendo a pessoa lá tomando refrigerante, tomando bebida alcoólica, fazendo tudo que eles querem, usando drogas, experimentando isso, experimentando aquilo, aí não para. Tudo que não presta ele faz na área da saúde física, que é o nosso exemplo. E aí então você fala assim, puxa fulano, você não vejo você tão desregrado nessa área alimentar, no seu trato com o seu corpo, fica sem dormir, e aí você não tem problema nenhum, e graças a Deus não tem nem pressão alta, não tem nada, tô ótimo. Então esta pessoa, ela está, veja, ela não tem nada, mas ela não sabe dar valor. Por quê? Porque ela é imatura, ela não sabe o quanto tem que se trabalhar para encontrar o equilíbrio orgânico. Não tem, ela nunca precisou. Então o que ela está fazendo agora? Jogando fora isso, né? Relaxado. Nas próximas existências ela vai vir com as consequências do relaxamento nos hábitos alimentares, nos hábitos de repouso do corpo, na utilização indevida do corpo físico e mental. É simples assim. Então ela vai vir. Aí são pessoas que a gente fala assim, puxa, mas já nasceu assim, são doenças que nunca se curam, a pessoa passa sofrendo a vida inteira, para que dê valor na vida, para que dê valor. E não é simples, tá? Muitas vezes os nossos descontroles na área física é muito grande, a gente passa diversas reencarnações com isso. Não é uma única que a gente vai arrumando. Às vezes a gente passa 20 e 30 para arrumar o hábito alimentar, 20 e 30 para arrumar a parte financeira nossa. Quando nós olhamos a história, a gente vai ver que, nossa, nós éramos muito mais cruéis como seres humanos. Roubávamos propriedade dos outros, tomávamos mesmo. Era tudo uma questão de força e poder. A Jané perguntou, mas o que é a saúde então financeira? A saúde financeira que nós estamos falando aqui não é ter bastante dinheiro, é não faltar dinheiro para as coisas básicas da sua vida. Isso é ter saúde financeira. Não é ter excesso de dinheiro, é não faltar o básico, é você ter uma condição de vida, poder ter uma condição de vida equilibrada. É como saúde, não é ter o excesso, mas é você ter uma condição de saúde adequada para o mínimo do seu equilíbrio. Relacionamento, a mesma coisa. Você sempre conseguir ter relacionamentos equilibrados, né? Tanto da pessoa que é o seu parceiro, sua parceira, quanto você para com a pessoa que você escolheu. E não é só relacionamento de homem e mulher, mas também mãe, filhos, na família, nas amizades, né? São relacionamentos. Na área profissional, nunca fica desempregado, ou quando fica muito curto. Enquanto tem uns que nunca arranjam emprego, tem outros que nunca falta emprego. Tem pessoas que a gente conhece que elas não param em emprego nenhum. Se você pegasse o currículo dela, ela ficou mais ou menos em cada emprego que ela arranjou 3 meses, no máximo 6 meses, ela já saiu. Você fala, até onde que vai isso aí? Nossa, ela tem uma lista assim, ó, e nunca falta. Tem outros
que nunca conseguiu um emprego. Não consegue. Tá? Não consegue. Então, são resgates nessas áreas: profissional, financeiro, espiritual. Tem pessoas que vivem com problemas espirituais o tempo todo, né? Sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Tem pessoas que passam a vida não acreditando em Deus, dizendo: olha, não acredito em Deus, não acredito na vida após a morte, não acredito em nada, e tranquilo é a vida dela. Mas aí é que está. Qual é a maior probabilidade de eu errar, de eu falhar? Quando eu estou na fase de equilíbrio. Porque é aí que eu relaxo e é aí que eu experimento os limites. Tá certo? Quando eu estou maduro, eu entendo que a fase minha de equilíbrio numa determinada área já veio para já conquistei. Não é uma coisa simples, nada se ganha diante das leis de Deus, tá certo? Deus não castiga, não pune, mas não premia, porque se ele premiasse, justo ele não seria, e se castigasse, punisse também, não seria justo. Então, nada se ganha. Então, se eu estou com uma vida tranquila numa determinada área, o que é que eu tenho que fazer? Não desequilibrar essa área, manter a vigilância nessa área, para que eu não me perca na tentação e acabo bagunçando aquela área e ganhando mais problema, mais resgates a serem cumpridos. Bom, então tem muita gente que fica preocupado com isso, os obreiros, né? Tem uns que muita gente preocupa-se durante a existência inteira de como se fosse vestir para ao morrer. Nós temos umas coisas que a gente veste, tem gente que pede até a roupa que deve ser colocado nele quando ele morrer, para ele ir para o mundo espiritual com aquela roupa. Outros ficam dizendo: quando eu reclamei, eu tenho muita coisa para reclamar a Deus de todo o sofrimento que eu passei na terra. Outros dizem assim: a busca de destaque no mundo futuro. E aí aqueles que pensam sempre assim, né? Eu vou servir uma religião, mas para que quando eu morrer na vida futura, eu vou ter um destaque no mundo espiritual. Eu vou ser recebido por Jesus, como Chico Xavier foi recebido pelo Cristo. Então, todos nós gostaríamos de ser, né? Aí, continuando: a maioria dos devotos desejam iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Isso é o sonho de todos nós, né? Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Então, um cristão não deve ambicionar partir deste mundo e encontrar com Jesus, com os benfeitores, seja ele quais foram, né? Quais sejam eles, né? Nem mesmo com o nosso benfeitor, mas ter pelo menos a certeza de que podemos ser chamados de trabalhador, de servidor do Cristo. Como a gente diz, santidade não é um posto que eu assumo, ninguém é santo. Santidade é um caminho em santidade, é uma pessoa que luta todos os dias para se melhorar, para buscar o lado da sua evolução. Essa pessoa já é um santo. E se ela deixou de ser santo. Então não é um posto que eu assumo a santidade, é um caminho, é uma trajetória. E para nós cristãos, nós queremos ser reconhecidos como obreiro, alguém que trabalhou, alguém que fez e que serviu ao nosso mestre. Agora,
se Ele que vai nos receber, se é o nosso benfeitor que vai nos receber quando a gente partir, se é o Cristo que vai nos receber, isso não importa. O mundo, ele diz assim, é departamento da casa divina. Então não é algo fora de tudo. O mundo é um departamento. E se é um departamento, nós não estamos soltos aqui. Nós não estamos nesse mundo para fazer o que gostaríamos de fazer. Nós estamos neste mundo, estamos num departamento, olha bem claro, hein, da casa divina. E como é que nós estamos nos comportando na casa divina. Então nós deveríamos estar pelo menos trabalhando para nos educar a ponto de sermos chamados trabalhadores obreiros do Senhor. Aí ele diz assim: cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante. Não é isso que separa, como na terra, os que têm cátedras dos que têm enxada, dos cultos dos desletrados, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Existem degraus hierárquicos até nas categorias de trabalhadores. Isso é muito importante. Então, por exemplo, dentro, como existe também, né, médico, aí tem os médicos bons e médicos ruins, não tão bons. Advogados bons e não tão bons. Pessoas que trabalham manualmente, os bons e os não tão bons. Então são degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. O caminho edificante, ele desdobra-se para todo mundo. Todos nós temos chances de evoluir. Ninguém pode dizer que passou aqui no mundo e nunca teve chance de evoluir. Nunca foi chamado na sua consciência, nunca sentiu uma vontade, um insight, uma ideia, um pensamento, nunca lhe veio de dizer: cara, depois dessa vida tem algo. Não é possível eu estar aqui nesta vida e não vai ter nada depois disso. Então qual é a finalidade de tudo isso que eu estou passando? Quem já não sentiu isso? Quem já não foi convidado algum dia para ir conhecer uma igreja, um terreiro, um centro budista, sei lá, que quando a gente fala só do cristão, só da denominação cristã, tem mais de 10 mil igrejas, 10 mil nomes diferentes cristãs, só dela. Então quem de algum momento não foi convidado, quem não viu a Bíblia, nunca ouviu falar da Bíblia, quase, isso é impossível, tá? Tivemos e temos grandes oportunidades. Aí ele diz, continuando a leitura: aqui abrem-se as covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o Espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Ele está fazendo uma comparação, né? Ele está fazendo a comparação das pessoas que têm cátedra e das pessoas que têm enxadas, ou seja, das pessoas simples, iletradas, e das pessoas letradas e cultas. Fazendo essa comparação, né? Nessa comparação, ele está dizendo assim: aos não letrados, aos iletrados, abrem-se as covas na terra produtiva. Então trabalha-se
geralmente ele não tem conhecimento, são pessoas simples, não tem estudo. Qual é o trabalho deles neste mundo? É o trabalho do coração. Eles são aqueles que abrem a terra, aqueles que fazem, aqueles que lutam, que brigam para o bem, pelo bem, para que a obra de Deus, através dos homens simples na terra, também sejam vistas, né? São pessoas, a gente vê isso em muito, tá? Hoje é muito difícil de encontrar, mas na minha época, nossa, as benzedeiras, por exemplo, eu vou colocar aqui. Você às vezes tinha algum problema e você procurava um benzedor na sua cidade. Chegava lá, era uma casinha muito simples, muito humilde. E essa pessoa estava lá auxiliando cada um que chegava. Cada um. Não cobrava. Não tinha nem placa de doação. Porque hoje em dia até isso tem, placa de doação. Então, nada. Não cobrava. Fazia unicamente para servir a Deus, como caridade legítima. Tá? E muitas vezes você via que as condições da casa da pessoa era chão batido, triste mesmo, triste, e elas estavam ali servindo a Deus. Olha que bacana. Então não tem cultura para ensinar falando, não tem cultura para convencer ninguém, não tem cultura para pregar, digamos assim. O que elas vão fazer? Trabalhar. Caridade. Bom, ele está falando assim, isso significa então, abre as covas na terra produtiva. Já ali manuseiam-se livros. Ele agora está comparando as pessoas que têm conhecimento, que têm cultura, e que muitas vezes até cultura bíblica, conhecimento bíblico. Não estou falando de sabedoria. Cultura e conhecimento são três coisas diferentes, né? Então, livros para o suco da inteligência. E aí são pessoas que escrevem inúmeras obras, livros, ensinam, pregam, divulgam o evangelho com aquilo que eles têm, que eles são capazes de fazer, exatamente com a inteligência. Mas o espírito, ele está falando assim, entre aquele mais simples, que não tem conhecimento nenhum de cátedra, e os mais letrados na terra, o fundamento mesmo de tudo é vivo do serviço manifestado, é o espírito que está por trás. Não vamos pensar que porque uma pessoa não consegue escrever o nome dela, não consegue ler uma palavra, ela não seja um espírito sábio. E muitas vezes em outras existências extremamente culto. É que nessa vida ela veio para fazer. E se tivesse desbloqueado a inteligência dela, ela muitas vezes ia se canalizar novamente para apenas a teoria e não ia ter prática. Então, muitas vezes a pessoa veio para praticar o que já sabe. Outros, os que estão na inteligência, trabalhando como nós, que divulgamos, ensinamos, auxiliamos as pessoas, muitas vezes estamos trabalhando para a compreensão da teoria e muitas vezes não estamos na prática. Passamos uma vida toda escrevendo livros, ensinando, gravando vídeo, não sei o que, e prática mesmo quase nada. Aí vem nas outras existências tolhido dessa possibilidade para praticar, pôr em prática. Quanto mais sabemos, mais temos que fazer. Então, o bom é você dosar, fazer ao mesmo tempo. Aprende, faz, aprende, faz. É o equilíbrio, para que você não passe por essas zonas tão desequilibradas. Uma reencarnação inteira só para trabalhar, sem conseguir nem ler uma palavra, e nem a outra que você sabe tudo, endereço, telefone, data de nascimento, época, e não fez nada na vida. A Janete está me perguntando se nessa vida aqui a gente pode passar por esses períodos. Por exemplo, um período que você está aprendendo e um período que você está ensinando.
Um período que você está fazendo e um período que você está ensinando, pondo em prática e outro ensinando. Numa única existência. Pode, quando você já veio de uma fase mais equilibrada, né? São pessoas que aprende, aí busca fazer, aprende, busca fazer, aprende, busca fazer. Mas quando vai despertando a nossa consciência, porque o que gera-nos nessas reencarnações desequilibradas, uma só para eu fazer e a outra só para eu ensinar e aprender, o que busca isso é um desequilíbrio. O certo é estarmos equilibrados, como eu falei. Então, muitas vezes eu estou numa fase da minha vida que eu estou lendo, mas não quero nem levantar a cadeira para fazer caridade. Não quero fazer isso. Se até me chamar, não, tem que ler outro livro, tem que ler outro livro. Algumas pessoas até criticam a gente, falam, que adianta você ler tudo isso daí, mas não faz nada? É porque ainda estou naquele período da sede do conhecimento. Mas se eu tiver consciência, logo eu vou chegar no momento, geralmente quando a gente dorme, isso acontece, nossos benfeitores se aproximam e dizem assim, olha, sua reencarnação você vai passar a vida inteira lendo. Está na hora de você, já não deu assim o conhecimento que você tem, já não dá de fazer alguma coisinha aí por você e depois pelo próximo? Aí então você acorda com aquela ideia assim, chega, acho que estou lendo demais, já está na hora de eu começar a fazer alguma coisa, né? Porque não é possível. Quanto tempo que eu já estou lendo esses livros? Já tem uns 15 anos, poxa, até medicina na Terra a gente faz 5, depois 1, realmente. Essa minha dedicação excessiva pelo conhecimento já está extrapolando o equilíbrio, né? Então está na hora de eu parar um pouquinho. Não preciso parar de estudar, mas diminuir e buscar onde eu posso praticar isso na minha vida e auxiliar a vida dos outros. Não se esqueça que eu tenho que pôr em prática na minha vida. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer para os outros. Então, continuando. Então, por isso que eu posso estar alternando. Aí tem uma época que eu canso, falo, não quero mais fazer caridade, vou voltar para estudar agora. Vou estudar. Porque às vezes tem tantas dúvidas. Na verdade, a gente só tem dúvida quando põe em prática. A teoria parece tudo muito simples, muito claro. Mas quando vem a prática, aí vem a dúvida, tá? Bom, então continuando. Classifica-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo o campo é um só. O campo a ser trabalhado é o nosso coração, a nossa consciência, é o espírito, né? Então, não importa na situação que você esteja. Se você é uma pessoa analfabeta, você é uma pessoa que tem PhD em alguma coisa, não importa, isso pouco importa, não significa absolutamente nada. O importante é que você precisa, tanto um quanto o outro, trabalhar o coração, a mente, o espírito. Não existe essa história de que lá do outro lado, depois dessa vida, os troféus, as medalhas, os diplomas serão vistos. Claro que não, porque tudo isso que a gente tem aqui ainda é muito irrisório, né? Então nós estamos aprendendo. A ciência, ela nos dá muito o desenvolvimento da inteligência. A gente precisa dela, mas ela não serve para dar títulos. Isso são coisas humanas, porque em tudo no ser humano tem competição. Tudo tem competição, né? Então eu preciso competir. E aí vem as categorias. Para Deus todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, não tem isso, né? A lei que é dada para um é para todos. Se houvesse um demônio, se existisse o demônio, o diabo e o Satanás, também era dado para ele o mesmo direito do santo, do perfeito. Todos têm o mesmo direito. Então, no centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos. Aí está falando,
esquece seus tios, você é médico. André Luiz mesmo, quando desencarnou, foi para Umbral, ficou um tempo lá, depois ele foi para o Nosso Lar. Chegou lá, ele queria ajudar como médico, né? Em que eu posso ajudar aqui? Aí ele começou a querer ajudar como médico, porque estava no final da Segunda Guerra Mundial, então estava chegando muitos desencarnados no mundo espiritual, sem perna, sem braço, metralhado, com bomba. Estava chegando pessoas desequilibradas se suicidando no mundo, outros estavam debaixo de entulhos ainda. Então eles desencarnaram e os benfeitores levavam para serem tratados. E então ele pensou, vou ajudar como médico, olha a grande chance minha. Aí do que ele tenta ajudar como médico, se aproxima um trabalhador e diz que a medicina da terra não serve nada, absolutamente nada. Dá uma vassoura para ele na mão e fala, vai varrendo aqui. Ele na hora sentiu, poxa, eu sou médico, eu vou varrer, porque não tem conhecimento espiritual nenhum. É importante nós entendermos que passamos a vida inteira buscando, né, o valor da fama, da glória, né, das posições sociais, e desencarnamos e somos do outro lado miseráveis, verdadeiros andarilhos no mundo espiritual, pessoas mendigos, literalmente, implorando para os que ficaram na terra, para os que se lembram dele, oração, vela, muita coisa, porque nem isso nós aprendemos, passamos pela terra e não aprendemos a fazer. Tem gente que passou pela reencarnação toda, nem aprendeu a orar para si mesmo, não para os outros, nunca aprenderam, né? E aí vão ter que aprender a pedir para que alguém que sabe orar na terra ore por ele, do outro lado que está precisando. E passam mesmo andando no mundo espiritual, ficam perdidos no mundo, verdadeiros andarilhos, verdadeiro, não sabem para onde vai, como funcionam as regras, por que está ali, o que está acontecendo. Passam anos até descobrirem que morreram, até perceber que não pertence ao mundo físico. É inacreditável. Até que um dia encontre alguém que diga, ou alguém que ele sabia que morreu antes dele, e aí quando ele vai, mas você está morto, como é? Não, é verdade, você também. Então eu também estou morto. Aí que vai conseguir ter consciência. É triste uma condição dessa, mas até isso acontecer, muito sofrimento. Então, mesmo porque o trabalho, é complexo. Então, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Cooperação bem vivida. Nós não somos experientes porque passamos muita coisa. Nós só nos tornamos pessoas experientes porque aprendemos. O que nos torna experiente é o que nós aprendemos, retiramos das experiências. E agora vem uma simples análise de cada um que a gente pode fazer. Será que eu sou uma pessoa experiente? Ou eu sou uma pessoa que passou por muita coisa e não entendi nada? Como eu vou saber, Guto? Se você ainda continua fazendo coisa errada, com certeza você não aprendeu nada. Você só é uma pessoa que está passando e ainda vai passar muito. Vai passar até aprender. Graças a Deus que é assim. Porque se nós não tivéssemos consequências dos nossos atos, jamais aprenderíamos. E aí então culparíamos Deus por não nos ter criado uma lei que nos proporciona o aprendizado, a evolução. Então, na justiça e no amor, Deus providenciou uma forma de nos fazer aprender e entender conforme as nossas escolhas. Então, agora, se você é uma pessoa que errou muito, mas está todos os dias errando menos, errando e mudando, porque time que está ganhando a gente não muda. Time que está ganhando nós não mudamos. Se a sua vida está perfeita, se você acha que você está bem, não mude de vida. Agora, se você achar que você não está bem,
que as coisas estão difíceis, que não está dando certo para você. Quando você olha para trás, não tem muita coisa boa, está na hora de mudar, porque o principal ator desse filme é você, e você é o herói da tua própria vida, o dono dela. Muda, e aí você vai mostrar para você mesmo, para tua própria consciência, que tudo que você passou, você aprendeu, tanto que não repete mais. Mas se de repente você disser assim agora, mas eu não sei nem o que eu tenho que mudar, então é por isso que nós estamos dizendo, você nem sequer aprendeu em que errou. E aí diz assim, ó: e todos os setores de ação são dignificantes, tá? Bem vivido. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Hoje, volto a repetir, se alguém me perguntasse para que serve a vida, por que eu reencarnei, para que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, você deve evoluir, crescer, transformar-se cada vez mais para melhor. E o que nós chamamos para melhor é quando a gente tem mais ou menos uma medida. As pessoas que se tornaram conhecidas, os grandes espíritos, os grandes vultos, que nos mostraram através do exemplo, o maior de todos é Jesus, que nos mostrou um objetivo, uma linha, onde chegar. Ele nos deixou um caminho bem traçadinho, quando a gente lê e estuda, sem dúvida, bem, sabe, quando você vê aquela estradinha bem feitinha, ele nos deixou tudo pronto, não tem dúvida. Eu acredito que nós estamos no século 21, dificilmente você encontra um ser humano que não sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é ético, o que é sem ética. É difícil. Quando nós olhamos as Escrituras e vemos os ensinamentos do Cristo, a gente vê aquele traçado bem claro. Então por que a gente não segue logo isso? Porque nós temos um ego muito problemático. E esse ego, então, é o nosso maior problema, vencê-lo. E é isso porque estamos aqui. E é exatamente por isso. Nós precisamos acreditar que somos espíritos. Porque o nosso ego vai gritar dizendo que isso é um absurdo. O ego não tem condição de existir no mundo espiritual, porque o ego é material, materializado praticamente. O que é o ego seu? Seu ego, ele é 10% da tua mente, mas ocupa, para muitos, 90%. Teu ego é quem diz para você, quando você olha no espelho, você é o Antônio, o João, o Pereira, é homem, mora em tal lugar, é doutor, não é pobre, é rico, é gordo, é magro. Esse é teu ego. E você, quem é você? Espírito imortal, nunca mais deixará de existir, de sonhar, de acreditar ou de viver num inferno criado por você mesmo, por toda a imortalidade. É você que decide, literalmente. Então a mensagem de hoje é: obreiros, aos obreiros, este é o nosso objetivo como cristão, nos transformarmos em obreiros. Como eu vou me transformar em um obreiro? Fazendo reforma íntima, trabalhando as suas imperfeições, suas más inclinações, seus defeitos. Limpa tudo isso da sua vida,
Trabalhe isso. É a maior caridade que você pode fazer. Você não precisa salvar o mundo de nada. Elenca os seus defeitos. Faça uma análise na sua personalidade. Elenque seus defeitos, seus vícios, suas más inclinações, seus maus hábitos. Planeje e coloca um prazo para mudança de tudo isso. Faça um cronograma de trabalho para si próprio e vai eliminando. Mas Guto, e que caridade que eu estou fazendo? A maior caridade que você pode estar fazendo por si mesmo. Vou falar uma coisa que muitas pessoas confundem a caridade como sempre saindo para ajudar os outros. E esquece da principal caridade, que é se auto-ajudar. Se eu sou um obreiro, eu trabalho para alguém. Eu trabalho para o Cristo, digamos assim. E o Cristo quer implantar o reino de Deus na terra. Certo? Se eu sou um obreiro do Cristo, eu tenho que fazer isso na terra. Então, imediatamente vem na minha cabeça: eu vou ter que converter todo mundo? Não. Primeiro, você vai converter você mesmo. Agora vamos imaginar que todo mundo na Terra, cada um de nós neste planeta, estivesse imbuído da ideia de autoconverter-se, de compreender os ensinamentos de Jesus, fazer reforma íntima e se transformar num ser humano melhor. E vamos dizer que nós vamos levar, vamos colocar aqui 10 anos para isso. Daqui 10 anos, o planeta Terra inteiro teria se transformado no reino de Deus. E eu não teria nem condição de ajudar mais ninguém, porque cada pessoa está se autoajudando, olhando para dentro de si mesmo e se purificando, eliminando tudo que a afasta de Deus, tentando buscar compreender tudo que ficou na cabeça dele mal entendido em relação aos ensinamentos de Jesus. Se eu estiver fazendo isso comigo, o João, Antônio e toda a população do planeta, a caridade mais importante é aquela que eu faço por mim. Depois vem a segunda caridade. A segunda caridade é que eu me transformando em um espírito melhor, mais evoluído, mais humano, mais distante da minha animalidade, então eu beneficio automaticamente todos que estão à minha volta. Eu era nervoso e todo mundo tinha que suportar a minha ira e a minha irritação. Agora eu sou calmo e todo mundo se beneficia da minha paz, da minha calma, da minha tranquilidade. Eu era uma pessoa corrupta e todo mundo pagava caro para ter eu liderando alguma coisa. Hoje não sou mais corrupto, então todos se beneficiam com o trabalho. E assim vai indo. Então a segunda caridade é aquela que eu realmente faço aos outros. Mas essa de nada vale se eu não fizer por mim. Então o que adianta salvar o mundo e perder sua própria alma? Para nós obreiros, a mensagem é bem clara de Emmanuel. Obreiro é eu, é você, é todos nós, é aqueles que querem ser. O objetivo de um cristão é ser um dia reconhecido como obreiro, como aquele que fez algo que contribuiu para a implantação do reino de Deus na terra. Mas não é porque ele foi lá ajudar alguém, não, porque ele se preparou, implantou as regras do reino de Deus em si mesmo, onde ele é dono e senhor da tua própria consciência. Então ele se entregou aos ensinamentos de Jesus, e quando desencarnar,
ele pode ser reconhecido como um obreiro. Essa é a nossa função na terra. Mas aí então você vai falar assim, peraí, mas se eu me torno obreiro, evoluo, expurgo minhas deficiências, meus maus hábitos, minhas más inclinações, eu evoluo. É óbvio, essa é a principal função nossa nesse cenáriozinho chamado Terra. Só isso que nós viemos aqui. Aqui é uma escola e nós levamos a sério muito essa escola. Como escola, nós temos que estar focados em extrair conhecimento, aprendizado, experiência. Mas acontece que muitos de nós se apaixona tanto por essa escola que nem morrer quer, que nem sair daqui quer, e não quer fazer o que tem que ser feito. Então vivemos numa chamada samsara, morre, encarna, morre, encarna, morre, encarna. Somos apaixonados por esse planeta. Aqui tem tudo que a gente ama, tudo. Vamos lá, vamos supor que Jesus chegasse agora. Eu sempre falo esse exemplo, né? E falasse assim, vamos levar, vim aqui buscar vocês para ir para o céu. Todo mundo, até que enfim, pelo amor de Deus, não aguentava mais, né? Que nem falou aqui, um tá pensando, mas eu vou assim, Senhor, com a minha roupa desse jeito, espera que eu vou botar um terno. O outro corre e fala, não, vou botar um vestido bonito. O outro já fala, pera aí um pouquinho, que eu tenho que relacionar todo o sofrimento que eu tive na terra, que eu preciso contar tudo para o Senhor, para você ver quanto que eu sofri nesse planeta. E o outro diz assim, não, calma aí, vou correr para pegar todos os meus diplomas, minhas cátedras, todos os meus, eu fui fulano, eu fui ciclano, eu fui beltrano. Não é isso que a gente tem? Ele fala, eu vim buscar, mas não se preocupa com isso não. E aí já um já vai passando rapidinho, já, pera aí que eu vou dar ainda lá no bar, vou comprar só umas long neck aí pra mim. Aí Cristo vai falar, no céu não pode beber. Aí todo mundo vai olhar um pro outro e vai falar, não pode beber? Não pode beber. Nada. Aí já fica 2, 3, já vão, Senhor, eu vou dar uma ida ali, já volto e tal. Já não vai voltar, vai ficar um pro outro por cá. Aí ele já vai indo, Senhor, eu vou ainda Jesus fala assim, não pode nem beber e não pode assistir futebol. Puxa, não pode assistir futebol, pelo amor, não vai ter Copa, não vai ter futebol, não, sério, Senhor, sério. Ixi, desanimou mais, aí já chegou da metade. Aí ele fala assim, bom, mas Senhor, e carnaval? No céu também não tem carnaval. Aí você fala, meu pai do céu, não tem carnaval, não tem boate, não tem, ai meu Deus do céu, e agora, Senhor? Vai ficando outra metade. E finalmente, para acabar, ele fala, não tem sexo. No céu não tem sexo, quem cria os espíritos é Deus. Não tem como fazer sexo. Para quê? Vocês fazem sexo na terra porque vocês têm que perpetuar a espécie, como todos os animais desse planeta. Aí você fala, puxa, eu garanto, vai ficar todo mundo. Ninguém vai para o céu. Não é porque não falta convite, como nunca cessou o convite. É que nós, pensem sobre isso, tá? Nós não queremos nos transformar a alcançar a altura, a maturidade e a evolução necessária para entrar no céu. Nós queremos que o céu nos aceite como somos, do jeito que a gente é, uma tranqueira que nós somos. É isso que nós queremos. E é por isso que a gente faz esse jogo o tempo todo com Jesus. Oh Senhor,
Ou a gente tenta chorar, fazer de vítima, fazer que não entendeu, fazer que não acredita, fazer de revoltado, de nervoso, fazer até a gente tenta fazer até aquele chantagem emocional. Tudo para que apareça alguém, algum anjo do Senhor aí e diz: ô, coitado, então entra. Vocês já imaginaram nós no céu? Pensa aí, pensa. Guto, eu vou pro céu. Chegou lá, tem aquela mesa enorme dos apóstolos. E aí você vai sentar. Você chega, é uma mesa gigante, né? E aí você foi convidado para ir pro céu. Imagina você sendo convidado para ir pro céu. Pensa aí. Chegou lá no céu. Tá procurando um lugar para você sentar. Você vai sentar mais perto do Cristo, mais perto de Pedro, dos apóstolos, ou vai ficando para lá, vai ficando para lá, aí tem São Francisco, vai, porque você vai pensar assim, se eu sentar perto de São Francisco, aí eu sento ali e falo: ô, Guto, tudo bom, Chico? E aí, como que você tá? E essas obras de caridade, que? Porque São Francisco foi um homem de muitas obras de caridade. Quais são as suas obras de caridade na terra? Onde? Na terra. Pois é. Então, dá licença, eu vou sentar mais lá pro fundo. Você vai mudando de fila, né? Você vai entendendo. Porque os apóstolos, você imagina você sentar perto dos apóstolos. Todos eles morreram assassinados por Jesus. Eu nem sequer tinha tempo para ir na missa, para ler nada sobre Jesus. Agora você está perto de alguém que vai falar: e aí, como você desencarnou? Eu? Bebendo, fumando, usando droga, fazendo sexo e pegando doenças, né? Ou fazendo nada. Morri fazendo nada. Comi tanto, um dia foi tomar um banho, teve congestão e morri. Aí eu vou procurando, eu vou chegar numa conclusão que não tem lugar para eu sentar naquela mesa do céu. E aí eu vou levantar para ir embora, sempre aparece uma alma boba: não, senta aí, Guto, por favor, senta aí, você foi nosso convidado. Aonde que eu vou sentar? Procura um lugar, Guto, qualquer lugar, tá todos abertos aí. Mas eu quero um lugar que, sei lá, me expõe muito a minha pessoa. Eu queria entrar aqui sem ser percebido, eu queria sair daqui sem ninguém me ver, porque parece que até o olhar deles assim diz: mas por que você tá aqui? E então ele fala: puxa, Guto, não, fica pensando nisso não. Aqui são todos os trabalhadores do Cristo, todos os homens que, por mérito, por luta, por garra, estão tendo o direito de estar aqui. Aí você fala: então, eu já entendi tudo isso, é eu que não entendi por que eu tô aqui. Entendeu? Porque eu não fiz nada nem por mim. Nem por mim eu fiz. Eu tenho maus hábitos até hoje, desde quando eu nasci eu sei que eles são maus hábitos. Eu faço coisas erradas e nunca tive dúvida que estava errado, mas nunca deixo de fazer. E eu não faço isso, eu não corrijo nem por mim. Eu sei o que é certo e sei o que é errado, mas nem por mim eu deixo de fazer o que é errado. Enfim, vai indo, as horas vai começar e vai começar a servir o jantar. Você não escolheu onde você vai sentar. Você mesmo vai chegar à conclusão e vai dizer assim: deixa eu ir embora. Por quê? Tem outra coisa. No céu não tem os anjinhos peladinhos tocando harpa paraguaia, não tem nada daquilo. E não tem aqueles tronos de nuvem. E ali, você vendo eles conversar, você vê que eles estão montando caravanas. Os grandes vultos da evolução, porque eles vão passar centenas de anos no que nós chamamos de inferno. Pelo amor de Deus. Agora sim, que isso, Guto? Eu evoluí, eu tô no céu, agora eu vou pro inferno. Vai, porque aonde os nossos irmãos precisam de nós, aonde os nossos irmãos precisam dos santos, dos homens evoluídos, aonde os alunos precisam de professores,
aonde os doentes precisam de médicos. Que adianta eu ser médico e não curo ninguém? Ser professor e não ensino ninguém? Ser um homem evoluído para quê? Se vou ficar deitado no trono de nuvem, comendo uva, eu vou só engordar. Então, a gente aprendeu que o céu é o centro espírita do umbral. Vai todos os grandes vultos lá para... vai descer para a terra. Olha só, começa o umbral aqui na terra. Imagina um espírito evoluído se aproximando da terra em pleno nosso século 21. O aborto virando a todas as esquinas, a liberação da droga, sexo começa com as crianças de 7, 6 anos de idade, né? Guerra, injustiça. Não precisa descer nem para o inferno muito, só vir na terra. Mas vocês podem acreditar, vocês podem não acreditar no que eu vou falar, mas a gente vai falar assim, ó. Sabe, Jesus, eu vi tudo isso, tudo, mas eu preciso da terra. Por quê? Jesus vai falar, por que, Guto, você precisa da terra? Ô Senhor, lá tem futebol, lá tem sexo, lá tem droga, lá tem cerveja, bebida, lá tem carnaval. Senhor, ali é o meu mundo. Compreenderam a filosofia da história? E aí então o seu benfeitor fala, tudo bem, Guto, vamos lá, vamos para a terra. E aí a gente vem para a terra. Veja que nunca nos faltou convite para ir para o céu. É que nós todos os dias escolhemos a terra. Uma opção, o exercício pleno do livre-arbítrio. O nosso ego diz assim para nós, Guto, você não precisa do céu, nós vamos construir o paraíso na terra. E é isso que nós estamos fazendo até hoje, tentando construir o paraíso na terra, virando as costas para os ensinamentos de Jesus e dizendo, nós não vamos pelo caminho que você nos ensinou, nós vamos construir nosso próprio caminho e vamos construir nosso próprio céu, nosso próprio Deus. Isso é ego. Terminamos então a nossa lição de obreiros.